Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 14 do Colégio Naval de 1984. Queremos descobrir a soma dos valores inteiros que satisfazem esta desigualdade aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro chamar de f de x a função que está ali no numerador dessa desigualdade. Então vai ficar f de x é menos x mais 3 elevado ao cubo, né? O fato desse expoente aqui ser um expoente ímpar vai significar que os sinais dessa função f são os mesmos sinais da função afim menos x mais 3. Então, eu vou fazer aqui uma reta, e aqui vai estar, essa aqui é a reta que vai significar os sinais da função f, e qual que é a raiz dessa função f, né? Se a gente colocar no lugar do x o número 3, menos 3 mais 3 dá 0, 0 ao cubo dá 0. Então, 3 é raiz dessa função f. Mas, eu estou querendo afirmar para vocês que os sinais dessa função aqui são os mesmos sinais da função afim menos x mais 3. Né? A função afim menos x mais 3 ela é uma reta, e como o número que multiplica o x ela é negativo, significa que o gráfico dessa função ela é decrescente, né, da função afim menos x mais 3. Então, o gráfico da função afim é mais ou menos assim. Ó. Ele passa aqui pelo 3, né? Aqui seria o eixo x, ele passa pelo 3, e como a função menos x mais 3 ela tem o coeficiente que multiplica o x negativo, então essa função ela é decrescente. Ela toma esse formato aqui. Ó. E perceba que à direita do 3, a função menos x mais 3 ela é negativa, né? Porque o gráfico dela está todo abaixo do eixo x. E à esquerda do 3, a função menos x mais 3, a reta, né? Menos x mais 3, ela é positiva, porque o gráfico dela está todo acima do eixo x. Mas os sinais da função menos x mais 3 ao cubo e da função afim menos x mais 3 são os mesmos. Porque este expoente aqui, ele é ímpar, né? Por exemplo, se você pega um número que sei lá, menos 5, né? Se você pega o número que é menos 5, que é negativo, e elevar ao cubo, vai continuar sendo negativo. Portanto, né? Então a gente tem o seguinte, ó, que para essa função menos x mais 3 ao cubo, à direita do 3, essa função ela vai ser negativa, e à esquerda do 3, essa função ela vai ser positiva. Né? Porque essa função ela assume os mesmos sinais da função afim menos x mais 3. Agora vamos chamar g de x, a função é x ao quadrado mais x menos 2. Então, perceba que esta função ela tem duas raízes que são 1 e menos 2. Então, se você fizer usar a fórmula de Bhaskara, você vai descobrir que 1 e menos 2 são raízes desta função. Né? Se você, por exemplo, pegar 1 aqui, ó, 1 ao quadrado vai dar 1, 1 mais 1 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Se você pegar x igual a menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado vai dar 4, 4 vezes menos 2 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Então, vamos colocar aqui os números menos 2 e 1, né? E essa parábola ela tem concavidade voltada para cima, porque o número que multiplica o x² ele é positivo, então ela assume este formato aqui, ó. Ela assume este formato. Então, perceba que entre menos 2 e 1, o gráfico dessa função está todo abaixo, ó, do eixo x. Então, entre menos 2 e 1, essa função, g de x, ela vai ser negativa. E à esquerda do menos 2, como o gráfico dela está todo acima do eixo x, essa função ela vai ser positiva aqui, e ela vai ser positiva aqui também, né? À direita do 1. Porque à direita do 1, o gráfico dessa função está todo acima do eixo x. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer os sinais dessa função aqui, ó, 5 menos x elevado na 11. Então, vou chamar de h de x, a função 5 menos x elevado na potência 11, e perceba o seguinte, ó, que quais são
os sinais dessa função. É muito parecido com a função f de x. Ó. A função afim 5 menos x ela é decrescente, né? E qual que é o zero? Qual que é a raiz da função 5 menos x ou da função 5 menos x elevado na sexta potência? É o número 5. Né? Vamos colocar aqui o número 5. E, analogamente, como a gente fez na função f de x, à direita do 5, essa função ela vai ser negativa. E à esquerda do 5, essa função ela vai ser positiva, né? Tanto para a função afim 5 menos x, quanto para a função 5 menos x elevado na 11, né? Porque esse expoente aqui, ó, ele é um expoente ímpar. Então, um número negativo elevado no expoente ímpar vai continuar sendo negativo. Vamos agora fazer os sinais da função. Eu vou chamar de m de x igual a 2x menos 8 elevado na potência 10. Então, quais são os sinais dessa função? Então, perceba que x igual a 4 é raiz dessa função, né? É a única raiz, né? Uma raiz que tem multiplicidade 10, né? Porque aqui a gente tem um expoente 10. Então, x igual a 4 é raiz, né? Porque 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8 dá 0. 0 elevado na 10 dá 0. Então, o 4 está mais ou menos aqui assim, ó. Vamos colocar o 4 aqui. E o 4 é raiz dessa função, só que como o expoente dessa função ela é positivo, significa que essa função ela é toda positiva, né? Exceto aqui no 0, ou melhor, exceto aqui no 4, que ela vale exatamente igual a 0. Né? O expoente ser par vai significar que essa função ela vai ser toda maior ou igual a 0. Ela vai ser estritamente positiva para valores que são diferentes de 4 e exatamente igual a 0 para x igual a 4. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar essas retas aqui, né, de cada uma dessas funções, da função f, da função g, da função h, da função m, mas antes eu vou só tirar a minha imagem daqui, que a gente vai ter que usar esse espaço. E perceba o seguinte, né? Vamos colocar para a função f, vamos colocar aqui o número 3, né? Vamos colocar aqui o número 3, aqui mais ou menos, né? Então a gente viu que para cá essa função ela é negativa, para cá ela é positiva. Agora vamos pegar a função g e vamos colocar os números menos 2 e 1 aqui, né? Menos 2 e 1. E o que a gente descobriu? Que para cá essa função ela é positiva, para cá ela é negativa, né, entre menos 2 e 1, e à direita do 1, essa função ela é positiva. Né? E da função h, a gente tem o número 5 aqui, que está um pouco à direita do 3, né, desse 3 aqui. Então, para cá essa função h ela é negativa, né? Só deixa eu mudar de cor aqui. Então, para a direita do 3 ela é negativa, e a esquerda, ou melhor, a direita do 5 ela é negativa, e a esquerda do 5 ela vai ser positiva. E com relação à função m, a gente sabe que o 4 é raiz, né? O 4 está aqui, ó, entre o 3 e o 5, e vou colocar um pouquinho mais para cá, e a gente sabe que essa função ela é toda positiva, né? Exceto ali no 4, em que ela assume o valor 0. Então vamos fazer assim. Agora a gente vai fazer uma reta que vai simbolizar, né, o produto, né, dos valores aqui de baixo, né, e a divisão deste número por esse produto. Né? Então olha só, vamos abaixar o menos 2, aqui assim. Vamos abaixar o 1, aqui assim. O 3 também. O 4. O 4 e o 5. Né? Então a gente precisa observar uma coisa. Que quando a gente fizer o produto desses termos aqui de baixo, ó, o produto vai ser à esquerda do menos 2, ó, o produto vai ser positivo. Ó. Se a gente fizer G vezes H vezes M, ó, G vezes H vezes M, mais vezes mais vezes mais, vai dar positivo, né? Só que quando a gente dividir positivo, ó, positivo com positivo, vai dar positivo. Então aqui
é positivo. Entre menos 2 e 1, ó, se a gente fizer negativo com positivo, vai dar negativo. E positivo dividido com negativo, né, vai ser negativo. Entre menos 2 e 1, essa desigualdade, né, essa inequação, ela vai ser negativa. Então, vamos só colocar aqui. Aqui a gente sabe que é positivo, aqui a gente sabe que é negativo. Aqui vai dar positivo também, ó, porque positivo dividido com positivo, né? Essa multiplicação aqui vai ser positiva, né, das funções g, h e m, né? Então aqui vai ser positivo. Aqui vai ser negativo, ó, porque aqui o produto das funções g, h e m vai ser positivo, e negativo com positivo vai dar negativo. Então aqui vai ser negativo. Aqui, ó, o produto vai ser de g com h com m vai ser positivo, só que negativo dividido com positivo vai dar negativo. E aqui vai ser positivo, né? Porque olha só, o produto das funções g, h e m, ó, menos vezes mais, ou melhor, mais vezes menos vezes mais, vai dar menos. Só que negativo dividido com negativo vai dar positivo. Então só vamos colocar os números aqui. Aqui é o número 3, aqui é o número 4 e aqui é o número 5. Então, qual que vai ser a nossa solução? Nossa solução está aqui, ó. Né? A gente quer os valores que são negativos. Mas perceba o seguinte, ó, que nesse denominador a gente não pode incluir as raízes, né, como solução, porque a gente não pode obter aqui embaixo o número 0. Né? Por exemplo, menos 2 a gente não vai poder incluir, ó, porque se a gente colocar menos 2 nessa expressão aqui, vai dar 0. Menos 1, ou melhor, o 1 também a gente não vai poder incluir, porque nessa expressão aqui, se a gente colocar x igual a 1, vai dar 0. E a gente não pode fazer uma divisão por 0. O 3 a gente pode incluir, porque o 3, como ele está aqui, ó, ele é a raiz dessa função aqui de cima, então não vai ter problema, né? Já que essa desigualdade aqui é menor ou igual a 0. Se fosse estritamente menor ou igual que 0, daí a gente não poderia incluir o 3. Né? Mas como é menor ou igual que 0, a gente pode incluir o número 3. O 4 também a gente exclui, né? Porque essa expressão aqui, para x igual a 4, dá 0, e a gente não pode fazer uma divisão por 0. E o 5 a gente também tira, porque aqui, ó, essa função aqui ela tem raiz igual a 5, e a gente não pode também dividir por 0. Então, o nosso conjunto solução na reta real é este daqui, ó. Então, de novo, ó, entre menos 2 e 1, os números inteiros que existem ali são o menos 1 e o 0. A gente tem que somar as soluções, né? Entre 3 e 4, a gente tem o número 3 apenas como número inteiro. E entre 4 e 5, a gente não tem nenhum número inteiro, né? Entre 4 e 5. Logo, a gente somando esses números aqui, ó, menos 1 mais 0 mais 3 é igual a 2. E, portanto, a nossa resposta só pode ser a letra E. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!